A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, tenham todos uma boa noite, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo de Teologia Bíblica. E nós já vimos aí 2 vídeos, né, mostrando a fé católica, alguns pequenos fragmentos da nossa fé. E hoje nós vamos trazer a teologia no Novo Testamento, algo muito interessante e simples para você aprender, não é? Hoje nós vamos ver dentro dessa teologia bíblica dividida em 8 doutrinas. Mas nós não vamos ver as 8 doutrinas. No decorrer dos vídeos nós vamos ver cada doutrina. Hoje nós vamos estudar a doutrina de Deus. Muito bem, que é chamada dentro dessas 8 doutrinas, essa teologia, dentro dessas 8 doutrinas de teotologia, né? Você vai ver comigo nesse pequeno vídeo, sejam todos bem-vindos. Mas antes, vamos aqui adorar o nosso Senhor e Salvador que está no seu altar santo. À esquerda da sua tela e à direita do altar do Senhor está o sacrário. Veja Nossa Senhora, esse lindo quadro de Nossa Senhora reverenciando o seu Filho Jesus, né? E logo ali aos seus pés está o sacrário. Então nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos, te agradecemos e pedimos sabedoria pelo teu Espírito Santo para ministrar esses vídeos, para que esses nossos irmãos recebam, Senhor, a fé nos seus corações e possam assim aprender a doutrina de vossa igreja, vossa doutrina que colocas em nossos corações, hoje e sempre, ó Divino Pai, assim seja. Amém. Amém? Meu querido irmão, nós sabemos que a Sagrada Escritura mostra essa doutrina. E nós vamos ver alguns atributos. Os atributos de Deus são 6. Entre eles, onisciência, onipotência, onipresença, simplicidade divina, unibenevolente, né? E unibenevolente. Essas 6. Mas nós vamos ver algumas delas na Sagrada Escritura. Primeiro, quando nós abrimos, porque essa doutrina de Deus, chamada de teotologia, ela diz que apresenta o que? A existência de Deus, né? E os atributos de Deus. Não é? A existência de Deus e os atributos de Deus nessa primeira parte das 8 doutrinas que nós vamos ver no Novo Testamento. Então, pegue aí a sua Bíblia, pegue caneta e papel na mão para você ver essas pequenas teologias. Essa pequena teologia do Novo Testamento. É claro que há várias doutrinas, a Teotocos, por exemplo. Né? A teologia doutrina da Teotocos, da Virgem Maria, dos santos. Né? Então, torna-se a teologia grandíssima no Novo Testamento. Mas nós vamos ver nós vamos ver doutrina de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina do ser humano. Então tudo isso nós vamos ver 8 doutrinas dentro dessa teologia. E a primeira delas é a teotologia, ou seja, a doutrina de Deus. Vamos lá? Pegue sua Bíblia, João, capítulo 7, versículo 16 e 17. Vamos lá? João. Vamos pegar aqui na nossa Bíblia. Que maravilha, né? Olha só, capítulo 7, versículo 16 e versículo 17. Diz assim o Senhor Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Veja, então Jesus já está logo dizendo, veja aqui, nós vimos o que? A doutrina de Deus. Então a doutrina é clara. Então a teotologia apresenta o que? Doutrina de Deus. Então tudo é de Deus, tudo foi feito por Ele, para Ele, né? E nele nós recebemos a regra salvífica. Veja, Jesus disse, a doutrina que vos dou não é minha, mas do Pai que me enviou. Segue o verso.
Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo. Veja, a minha doutrina é de Deus. Então nós estamos vendo essa ligação, não é, da teologia da Trindade, digamos assim, do Pai, Filho e Espírito Santo, essa ligação. A doutrina é de Deus, no versículo 6, no versículo 5, no versículo 16, no versículo 17, Jesus diz, a minha doutrina é de Deus. Veja só, porque Jesus veio o quê? Veio fazer a vontade de Deus. Também nós vemos que João capítulo 3, versículo 16, Deus amou tanto o mundo, né, que entregou o seu Filho único. Vamos ver se é o capítulo 16. Isso, com efeito, Deus, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único. Olha aí. Então, logo nós estamos vendo a doutrina de Deus. E nós vamos ver aqui dentro da Sagrada Escritura, não os 6, mas nós vamos ver alguns atributos, porque realmente a doutrina de Deus está, né, está apresentada em que? Na natureza de Deus. Então nós vemos o que? A natureza de Deus. Jesus é a afeição do Pai. É Deus que se faz carne no seio de uma mulher. Porque Jesus é Deus. Veja, Tomé dizer, meu Senhor e meu Deus. Veja Jesus dizer ao diabo, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus é Deus. Veja, não é que existe 3 Deus. São um só, apenas um só. Não é? Um só distinguido em 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Então a natureza de Deus, e nós vemos a natureza de Deus, ela se tornar forma do próprio ser humano. Quando Deus diz em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja, Deus está colocando a sua natureza agora na criação humana. Quando nós olhamos para as 3 razões teológicas do batismo, nós vemos que o batizado, ele tem a natureza de Deus. Ou seja, ele tem a afeição de Deus. Quando nós olhamos para Lucas 3, versículo 21, o que é que diz a Sagrada Escritura? Nas 3 razões teológicas, o céu se abre no batismo para Jesus. Jesus é Deus, não precisa ser batizado, mas para dizer que isso acontece conosco, o céu se abre para o batizado. Ele recebe o Espírito Santo. E logo vem a voz que diz, este é meu filho amado, se torna filho de Deus, compõe a minha afeição. Ali está, a afeição de Deus. É uma natureza de Deus. Façamos uma nossa imagem e semelhança. Veja como isso é rico para nós, né? Dentro dessas 8 doutrinas teológicas do Novo Testamento. Então nós vamos ver uma delas, que é a onisciência, né? Dos atributos, dos 6 atributos nós vamos apresentar aqui. Nós vamos ver algum deles. Nós não vamos ver todos, mas nós vamos ver algum deles. Por exemplo, os 3 primeiros. A onisciência de Deus. É atributos de Deus, a natureza de Deus, já expliquei. Não é? É o seu bem maior, que é os seres humanos, somos cada um de nós. Somos criados à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Criamos o homem à nossa imagem. Então, quando nós vemos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, e que nós temos a palavra na nossa boca e temos um espírito, assim é Deus. Porque a palavra se fez carne, João 1:1, a palavra se fez, né? E no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. No verso 14 diz, a palavra se fez carne. Então, no princípio do Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1 está o quê? Deus, seu Espírito, e a palavra que está na sua boca é o próprio Cristo. Ali está a Trindade, ali está os 3. Não é? Está apresentando a natureza de Deus e que faz o ser humano a sua imagem e semelhança. Não é? Vejam só. Então, os atributos, não é? Onisciência. A onisciência de Deus. Quando nós olhamos para, né, onisciência, que é absolutamente, né,
pleno. Então nós vamos ver Efésios 1, 17, e olha só. Efésios 1, 17. O que diz? Desse Deus que é absolutamente Ele e mais ninguém. E Ele é o quê? Pleno. Então, olha só o que diz aqui as Sagradas Escrituras. Vamos pegar aqui. Efésios 1, 17. Que maravilha, né? Efésios 1, 17. Diz assim. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele o conhecimento dele, que vos revele o conhecimento dele. Olha aí está, que vos revele o conhecimento dele. Então logo nós pegamos que Deus deu a conhecer a sua igreja, desse Deus pleno, desse Deus repleto, desse Deus que está acima de tudo e de todos. Quando nós vemos Ele dá essa autoridade, porque Jesus é Deus, veja agora Ele dando tudo isso de conhecimento através do seu Espírito à sua igreja. Efésios 3, 10. Assim de hora em diante, as dominações, as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Veja. Como tudo isso está interligado, como tudo isso liga. Por quê? Porque a igreja ela é o corpo do Senhor. Então a cabeça, o cérebro transmite. Então ele diz em João capítulo 16, versículo 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, o Espírito da verdade. Veja aí, e é esse Paráclito que transmite a sabedoria, a revelação do mistério salvífico de Deus. Por isso ele é canal sacramental de salvação para o cristão. Veja como uma coisa interliga, meus irmãos, meus queridos amados irmãos e irmãs. Uma coisa liga a outra. E logo nós vemos a onipotência de Deus. Onipotência. Ele é o quê? O Todo-Poderoso. Não há ninguém, né? Ele tanto fala por Isaías como também por Jeremias, Ezequiel. Não há outro Deus igual a mim. Não há ninguém que seja poderoso como eu. Se existe, que se apresente diante de mim. Logo nós estamos vendo, traduzindo, né, o segundo, né, tributo, que é onipotência. Ele é o Todo-Poderoso, não é? Ele é o grande eu sou. Eu sou. Vejam só. Logo nós vemos, né, em Gênesis 17, 1. Vamos pegar aqui Gênesis capítulo 17, versículo 1. Vamos dar uma olhadazinha aqui. Gênesis 17, versículo 1. Repare, meus irmãos, né, a onipotência do grande El-Alim, o El Shaddai, né? Yahvé. Perdão. Gênesis 17, versículo 1. Vejam só. Abraão tinha 99 anos. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou. Sempre aparece eu sou, né? Jesus disse em João: Eu sou. E Moisés pergunta: quando eu chegar no Egito e me perguntar qual foi o Deus que me mandou, o que direi para eles? Moisés responde para eles assim: eu sou aquele que sou. Nós estamos vendo a doutrina de Deus, a teotologia de Deus, ou seja, doutrina de Deus, que é traduzido como teotologia dentro do contexto teológico, da doutrina,
né, de Deus. Então, a teologia no Antigo Testamento, nós vamos encontrar, sobretudo, nos livros históricos, nos relatos dos livros históricos, também nos livros sapiensais e, sobretudo, nos livros proféticos. A teologia no Antigo Testamento. Mas estamos vendo aqui apresentada nessas 8 doutrinas dentro da teologia no Novo Testamento. Visando aqui que o Evangelho de João, suas 3 cartas e Apocalipse também é teológico. As cartas paulinas também são teológicas. Então nós estamos vendo aqui dentro desses 8 pontos doutrinários a teologia no Novo Testamento. Então nós estamos vendo aqui o que? Os atributos. A doutrina de Deus, a teotologia, ela é dividida em 2. Natureza de Deus e os atributos de Deus. Então nós estamos vendo alguns atributos. Nesse caso aqui nós estamos vendo o quê? Veja só, abre aspas. Vamos outra vez voltando para a Bíblia. O Senhor apareceu e disse-lhe, abre aspas, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí está, meus irmãos, a onipotência de Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não há outro acima de mim. Uma vez um protestante que... Você sabe como protestante é ferrenho, né? Já até faleceu esse protestante. Uma vez ele disse assim... A gente estava num posto para tomar umas vacinas. E acabei encontrando esse protestante lá, um protestante ferrenho daqueles doentes. E ele dizia... Não há nada acima de Deus. E eu escutei aquilo, eu cheguei para perto e disse, você está equivocado. Há sim algo acima de Deus. Não é? Quando você diz que não há nada acima de Deus, isso é falta de conhecimento, com todo respeito. Mas há alguma coisa acima de Deus. Ele disse, nada há acima de Deus. Diga assim. A coroa que fica na cabeça dele, que é rei. Aí aquele protestante disse, é verdade, é verdade. A coroa que fica acima dele, a cabeça dele. Veja só, meus irmãos. Às vezes as pessoas, em mínimos detalhes, né? Os mínimos detalhes, então os detalhes é que faz a veste ficar linda, se tornar esplêndida. Veja essa blusa. Os detalhes, ela é toda preta, né? Mas olha aqui, as mangas, as bordas, branca. A gola por dentro, vermelha. Não é? Com o símbolo aqui vermelho, então os detalhes fazem com que a roupa fique linda, né? Deus é rei, acima dele, na sua cabeça está a coroa. Veja só. Então logo nós vemos que Deus, ele é o Todo-Poderoso, não há nada que se iguale a ele. Nós vemos vários relatos na Sagrada Escritura mostrar desse Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que posso e ninguém mais. A não ser aqueles que Jesus disse que ele designou. Quando Maria Salomé diz que pede a salvação para Tiago, Maior e João, seu irmão, e Jesus disse para ela, mulher, tu não sabe o que estás pedindo. A salvação não compete somente a mim, mas a quem o Pai designou. Deus é todo poderoso, que ele deu sua glória a Jesus, e Jesus deu sua glória à igreja. Vamos para Lucas, capítulo 22. E a igreja é eucaristizada. Só para ter uma ideia. Os santos que estão no céu são os eucarísticos. Sem eucaristia não entra no céu. João 6,54. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Então sem essa carne e sem esse sangue não tem como se salvar. Né? Muito bem. Olha só. Logo quando esse relato de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 19, está falando na instituição da Eucaristia, de sua carne e de seu sangue, logo no relato do versículo 28, que se segue o mesmo texto, diz, eu vos e vós tendes permanecido comigo nas minhas provações, versículo 29. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor. Veja que os eucaristizados estão recebendo o quê? É a igreja eucaristizada. É a igreja que se alimenta e que dá dessa carne e desse sangue. Veja que no versículo 19 ele autoriza a igreja. Ele manda, ele dá uma ordem. E aí nasce o sacramento da ordem sacerdotal.
Veja a ordem de Jesus. Reparemos o verso 19. Olha só. Tomou em seguida o pão, depois de ter dado graças, partiu e deu-o, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então a igreja continua, faz 2000 anos que a igreja que é dado por vós. Esse vós, Jesus está ordenando a igreja. Aí nasce o sacramento da ordem. Então Jesus ordena a sua igreja, que será entregue. Então a igreja continua dando. Então essa igreja que continua dando, ela recebeu o reino. E isso é o reino de Deus. Por isso os santos místicos viram, comprovaram que a missa é o reino de Deus na terra. Porque a própria Bíblia Sagrada comprova isso. Voltemos ao verso 29, outra vez. Eu, pois, disponho do reino a vosso favor, assim como meu Pai o dispôs a meu favor. O reino é de quem? De Deus. Mas Deus deu o reino a Cristo. Cristo deu o reino ao seu corpo, que é a igreja. Veja, meus irmãos, nós estamos vendo a doutrina de Deus, dentro da teotologia. Né? A doutrina de Deus, a primeira. No segundo, outro vídeo, né? No outro vídeo nós vamos ver, no próximo vídeo, a doutrina de Cristo. Vale a pena você assistir. Eu sei que são poucas visualizações, porque o pessoal só gosta mais de refutação protestante. Mas nós temos que aprender sobre a nossa fé. Eu sei que você aprende, né, com esse quadro que passou, perguntas protextas, respostas católicas, você aprende muito. Mas nós temos que aprender, aquilo ali não só é aquilo, refutação. E eu vou trazer um quadro de refutação bíblica, mostrando as refutações dentro da Bíblia. Quando homens de Deus, o próprio Jesus, refutaram, né, dentro da própria Bíblia. Eu vou trazer um quadro depois desse. Pequenos fragmentos teológicos, né? Esse quadro. Então, eu quero que você aprenda sobre o que é teologia. Que não é o bicho de 7 cabeças, como alguns falam. Não é? Mas está aí. Eu estou apresentando para você na simplicidade. A teologia no Novo Testamento. Claro, não abrange todo o Novo Testamento, mas uma pequena parcela, digamos assim. Dessa teologia apresentando 8 pontos doutrinais. E o primeiro deles não é apresentando essa doutrina de Deus, a chamada teotologia. Muito bem, ele é onipotente, se sabemos, é o todo-poderoso. Dos atributos. Logo, meus irmãos, vem onipresença desses atributos de Deus, que é atribuído a Deus, e que realmente ele é. Logo vem o quê? Então, não, peraí, vamos só terminar aqui que eu... Ai, meu Deus, minha cabeça. Versículo 30. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Outra tradução diz, para que comais do meu pão na minha mesa no meu reino. Logo, mesa, altar, pão, eucaristia. Meu reino, a missa. A missa é o reino de Deus na terra. Quando a missa está sendo presidida, o santo sacrifício é o reino de Deus na terra. Biblicamente falando. Então veja para que ponto nos leva essa onipotência de Deus. Ele é poderoso para fazer isso e fez. Não é? Vejam só. É uma misericórdia infinita, sem limites. Então agora nós podemos partir para a onipresença de Deus. E nós vamos ver, né, a onipresença de Deus. Nós não vamos gravar uns vídeos muito... E ainda vai ficar o quê? Vai ficar ainda a simplicidade divina, né? Onibenevolente. Essas outras duas. Né? Vamos apenas ver agora uma quarta, que é... Não, peraí. São 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu disse 6. São 6. 5. Eu me equivoquei aqui na lista. Mas é 5. É o quê? Onisciência, onipotência, onipresença, simplicidade divina e unibenevolente, dizem os teólogos, porque ele é super bom. Então, quando nós dizemos que Deus é unibenevolente, quer dizer que o mal não pode sair de Deus. E aí usa, olha, a justiça de Deus para castigar.
Mas o que é essa justiça de Deus no sermão das bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus? Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão o quê? Saciados. Ali está dizendo que justiça é o quê? Justiça é o que o justo praticou. Ou seja, quem são os justos? Os santos. Então, justiça é o que os santos fizeram. Isso é justiça. Isso é a justiça de Deus. Então, ele é benevolente. Chamado nesse pequeno termo teológico de unibenevolente. Ou unibenevolência divina. Deus é super bom. De Deus não vem o mal. Sabemos que Deus permite, como permitiu Satanás tocar na vida de Jó. Nós vemos no livro de Jó. Não é que Deus está enviando o câncer para uma pessoa, Deus está enviando a pandemia para o mundo. Deus permite. Ele não envia, mas ele permite. Eclesiástico, capítulo 2, versículo 5. Como o ouro e a prata são provados no fogo, o homem e a mulher de Deus são provados no caminho da humilhação. Então logo nós vemos que muitos de nós temos medo de dizer: Senhor, seja feita em minha vida a tua vontade. Muitas das vezes nós temos medo dessa vontade de Deus porque a vontade de Deus é completamente contrária à nossa. Mas os santos disseram: eis-me aqui, Senhor, para fazer unicamente a tua vontade, reconhecendo essa benevolência de Deus. Olhando para a benevolência de Deus. Mas o mundo descreve um Deus, transmite um Deus como mau. Castigador, ferrenho. Por isso, daí o medo. Ser feita a vontade de Deus é totalmente contrário àquilo que eu quero. Então eu não quero sonhar, realizar os sonhos de Deus, mas eu quero que Deus realize os meus sonhos. É o que nós vemos hoje por aí. Deus realiza meus sonhos, mas eu não quero realizar os sonhos de Deus. Não somos nada, meus irmãos, perto de Deus. Somos pó que o vento leva, daqui a pouco vai virar pó. Só restará a alma que deve voltar para Ele. Não é? Então logo nós vamos ver, não é? A onipresença de Deus. Salmo 138, versículo 7. Vamos pegar aqui. Salmo 138, versículo 7. Em outras traduções, 139. Para onde irei longe de vosso espírito? Para onde fugir apartando de vosso olhar? Se subir até os céus, ali estareis. Se descer até os infernos, lá vos encontrareis também. Se tomar as asas da aurora e se me fixar nos confins do mar, também estáis. Salmo 138, versículo 7 a versículo 9. Nós estamos vendo o quê? Que Deus ele é onipresente. A chamada onipresença de Deus dentro da teotologia, doutrina de Deus. E os atributos. Nós estamos vendo aqui também, né, a simplicidade divina. A simplicidade divina a ponto de Jesus sendo Deus, sendo ele o rico, o dono de tudo, o todo-poderoso, veio nascer onde? Num curral de gado. Numa manjedoura. Veja a simplicidade. De um Deus humilde. Mas o mundo transmite como um Deus carrancudo, um Deus voraz, bravo, enquanto ele é um Deus simples e humilde. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Esse é o nosso Deus. Então eu trouxe esse vídeo, né, e dos outros vídeos segue-se nessa teologia do Novo Testamento, para que nós possamos nos enriquecer. Então, meus irmãos, meus queridos amados irmãos, mostrando os 5 atributos de Deus, que é dividido em 2 partes. A natureza de Deus, da teotologia, da doutrina de Deus, 2 partes. Natureza de Deus e atributos de Deus. Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo. Salve Roma, tenham todos uma boa noite. Salve Maria Imaculada, sempre vire. Deus abençoe a todos.